Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Oi, gente, bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza. E hoje a gente vai para a nossa segunda semana da jornada de organização para um 2025 cheio de intencionalidade. Então, gente, essa jornada de organização, ela é gratuita, ela é aberta para todo mundo. Você pode ter começado juntinho comigo ou você pode resolver começar só agora. Enfim, vai ser algo muito importante, eu espero, e muito valioso para a gente conseguir, de fato, criar uma rotina, criar um dia a dia para a gente em 2025 que seja mesmo cheio da nossa presença, que seja mesmo cheio da nossa intencionalidade, que a gente consiga enxergar os imprevistos de uma outra forma, né? Que a gente consiga fluir melhor com aquilo que vai surgir no nosso ano, quer sejam coisas muito boas, quer sejam coisas difíceis. E aí, nessa primeira semana, então, da jornada, a gente falou sobre ritmo familiar, ritmo diário, e o ritmo vai ser a base para todo o nosso planejamento. Então, se você ainda não viu o programa sobre ritmo, não leu o post no blog sobre ritmo, você tem tudo isso disponível. Não se afobe, tá? Então comece, se você ainda não começou a jornada, não tem problema, comece agora, vai lá para o assunto da nossa primeira semana, que vai ser a base para tudo, e depois desse assunto você começa a consumir as outras informações, as outras aulas, vamos dizer assim, e tudo de forma bem calma, bem tranquila, lembrando que a gente está se preparando para um 2025 cheio de intencionalidade, a gente não está numa correria maluca, então podem fazer tudo e devem fazer tudo no ritmo de vocês, sempre priorizando o tempo offline de vocês. Então separem um momento ali para ouvir o podcast ou para ler o texto no blog, um momento que não vá roubar vocês de algo que esteja ali na vida real de vocês, né? Um tempo específico para esses estudos da jornada. E então, nessa primeira semana, como eu falei, só recapitulando, a gente falou sobre ritmo diário e a importância da gente criar uma cadência para os nossos dias que evite que a gente sucumba à preguiça, à ociosidade, e que também evite que a gente fique num ritmo frenético ali, que a gente chega ao final do dia completamente exausta. Então, cuidando muito bem dessa base do ritmo diário, a gente depois vai encaixando os nossos compromissos, as nossas prioridades e tudo mais nesse planejamento. Para quem já pensou aí no ritmo e já tem mais ou menos, deu uma estruturada nesse ritmo diário, ritmo familiar, agora a gente passa para algo essencial, que são as âncoras dos nossos dias. As âncoras são, basicamente, falando de forma muito resumida, as âncoras são determinadas atividades, determinados afazeres, determinadas atitudes que, quando colocadas em prática, trazem a gente de volta para o que mais importa. E aí, no blog tem já um texto trazendo a introdução a esse nosso novo assunto, e aqui, como eu fiz na semana passada,
quando a gente falou sobre ritmo familiar, ritmo diário, aqui eu vou trazer um passo a passo de como que a gente pode elaborar e delinear essas âncoras que vão fazer parte dos nossos dias. Bom, antes da gente começar, então, essa parte prática do passo a passo, e antes até da gente ir para a nossa leitura em voz alta do programa de hoje, eu vou falar para vocês do material, como sempre. Tem um material criado por mim que eu indico para vocês, porém, vocês podem aplicar tudo o que eu vou dizer no programa de hoje nos seus materiais que vocês já tenham, de outras formas, né, usando outras ferramentas. E para quem já tem esse material, que é o caderno Minha Vida com Propósito, você pode agora ter um direcionamento melhor de como usar o espaço das âncoras diárias que tem no caderninho. E para quem ficar interessada e quiser usar essa ferramenta específica para esse nosso assunto de hoje, está disponível lá na minha loja. Eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, e estou também à disposição para tirar dúvidas de vocês sobre como que é o caderninho a fundo. Enfim, esse caderninho Minha Vida com Propósito, ele tem 4 partes, e uma dessas partes é dedicada às âncoras diárias. Então tem um espaço ali para a gente preencher com quais são as âncoras que vão fazer parte do nosso dia a dia. Além das âncoras, o caderninho Minha Vida com Propósito, ele traz uma parte dedicada às orações dos nossos dias. Tem um espaço para a gente escrever as passagens bíblicas que a gente quer guardar no nosso coração. E tem também uma parte dedicada às disciplinas espirituais e de que formas a gente vai praticar essas disciplinas no nosso dia a dia. As disciplinas espirituais, eu já falei sobre algumas aqui, então se você tiver tanto no YouTube quanto no Spotify e voltar um pouquinho para os episódios anteriores, vocês vão achar aí vários programas sobre diferentes disciplinas. E aí, então hoje, nesse caderninho Minha Vida com Propósito, a gente vai se focar na parte das âncoras, certo? Então, conforme vocês forem pensando, delineando e refletindo sobre quais vão ser essas âncoras dos dias de vocês, vocês podem ir preenchendo ali no caderninho. Agora, a gente vai para a nossa leitura em voz alta, e depois dessa leitura em voz alta, a gente vai ver então o passo a passo de como a gente vai conseguir, de fato, pensar quais serão essas âncoras para o dia a dia de cada uma de nós. Vamos então à leitura em voz alta. Vai ser de um poema que eu conheci hoje, esse poema. Pensando nos meus livros, eu acabei não achando ou não conseguindo lembrar de nada que se encaixasse perfeitamente no programa de hoje. Porém, eu encontrei na internet esse poema que eu achei a coisa mais linda. Ele se chama Âncora da Minha Alma e ele foi escrito pela Caessa Ferreira, tá? Então, depois quero até ver se eu encontro a Caessa para agradecer por esse poema tão lindo. E é isso, gente. Vamos então a essa leitura em voz alta e na volta a gente vai para a parte prática. Âncora da minha alma. Sou barco à deriva, sozinha e perdida, em águas turbulentas a vagar. E quando penso que irei naufragar, vejo que tu és a âncora da minha alma, e em meio às ondas, tu és a calma que me estabiliza nesse mar, e enches-me da confiança de que preciso para tornar a navegar. Eu achei esse poema tão ao mesmo tempo delicado e profundo. Lindo, lindo. E tem tudo a ver, né, com o nosso assunto de hoje.
Bom, gente, então vamos lá. Pensando nas âncoras dos nossos dias, como que a gente vai bolar isso? Quem tiver o caderninho Minha Vida com Propósito, ou quem já tiver dado uma olhada lá no site, vai ver que a gente vai pensar em 6 âncoras principais para os nossos dias. E essas âncoras são: ao despertar, pela manhã, no meio do dia, pela tarde, ao anoitecer e antes de dormir, certo? Então, a gente tem 6 âncoras principais que vão nortear aí o nosso dia. E cada uma dessas âncoras, vocês vão pensar, então, em encaixá-las de acordo com o ritmo que vocês já bolaram e organizaram aí semana passada, ou ainda estão refletindo sobre como vai ser esse ritmo, tá? Para mim, gente, quando eu penso em âncora, não tem como eu fugir de uma conexão com Deus, não tem como eu fugir desse cultivo da minha parte espiritual, porque a âncora é o que faz a gente voltar o nosso olhar, voltar nossas atitudes para o que mais importa. E é isso o que mais importa. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é a partir dessa minha perspectiva, certo? Primeira coisa, então, quando a gente pensa nessas âncoras, a gente pensa nessa conexão. E aí, tem coisas que são muito claramente cultivos espirituais. Então, a oração. Aliás, gente, já me auto-interrompendo aqui. Por exemplo, as disciplinas espirituais, né, que a gente viu aí em programas anteriores, elas são todas formas da gente criar ou retomar com mais intenção essa conexão. E aí, por exemplo, né, a oração é uma âncora poderosíssima, necessária. A leitura bíblica é uma âncora muito importante. O tempo de quietude, a adoração, são várias as formas da gente cultivar essa conexão super intencional e com muita consciência, que são claramente cultivos espirituais, claramente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. Pense sobre esses cultivos espirituais que vocês podem cultivar mesmo de forma muito diligente no dia a dia de vocês e que vão ser as âncoras do dia de vocês. Essas âncoras que vão relembrar vocês do que mais importa, essas âncoras que vão tirar vocês, às vezes, de um dia em que vocês estejam sentindo que está tudo errado, um dia que vocês estejam sentindo que vocês cederam à preguiça ou que vocês tomaram atitudes erradas. Essas âncoras aí, então, elas vão sim ser esse suporte, esse arrimo pro dia de vocês. E aí, gente, então, como eu já dei alguns exemplos, né? Oração, leitura bíblica, tempo de quietude, adoração. Mas existem outras âncoras que, a princípio, não são necessariamente espirituais. Na princípio, né? Na superfície não são, mas quando vocês percebem de forma mais profunda, elas são sim. E hoje eu quero falar também sobre esse tipo de âncora, porque são coisas importantíssimas de serem feitas no nosso dia e que, quando feitas de forma intencional, para repetir essa palavra tão importante, né, de forma com propósito, outra palavra mais importante ainda, a gente consegue ver que são âncoras também e que também vão nos voltar para o que mais importa. Por exemplo, gente, uma refeição à mesa em família, essa comunhão em família. Olha que coisa maravilhosa, sim. Outra coisa que vocês podem perceber como algo muito profundo é um tempo que aqui, por exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês daqui a pouquinho, mas falando de forma mais geral, um tempo em que você esteja ali completamente presente
no seu relacionamento. Então, quer seja seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com amigas. É aquele tempo dedicado mesmo a esse relacionamento em que vocês vão falar sobre coisas edificantes, em que vocês vão passar um tempo precioso juntos, certo? Outra âncora pode ser um tempo ao ar livre, um tempo na natureza, um tempo recebendo a luz do sol, um tempo com o pé descalço na grama, na terra. Isso é super importante, super importante. Mas por que é um cultivo espiritual? Porque a gente está ali. Quer coisa mais que nos conecte, né, com a criação do que a natureza? Bom, gente, então eu dei já exemplos bem gerais, vocês devem ter aí, conforme eu vou falando, pensado em outras coisas, ou pensado que, nossa, é mesmo, isso aí é algo que eu quero fazer, quero que seja uma âncora para os nossos dias aqui da nossa casa. Então eu vou dar alguns exemplos de âncoras que fazem parte do meu dia. Algumas âncoras eu vou mudando, outras eu vou mantendo. Então eu vou dar alguns exemplos do que seria, por exemplo, uma âncora ao despertar. Essa âncora talvez muito obviamente, né, o que eu vou falar agora, mas é a oração quando a gente desperta. Então, há um tempo, eu incluía nessa âncora meu tempo de quietude, com as minhas leituras e tudo mais. Mas agora, antes desse tempo de quietude, como eu acho que eu comentei com vocês no programa passado, eu faço meu exercício, meia hora de exercício, e aí eu vou para o meu tempo de quietude. Então, esse tempo de quietude, ele tá uma âncora que vai funcionar mais lá pela manhã, né? Pensando na divisão ali das 6 âncoras diárias. Mas ao despertar, tem sim a oração. Essa oração eu gosto muito de pensar na oração do Pai Nosso e pensar lá na revista Leveza. Eu acredito que seja a revista Leveza, a primeira edição, talvez a segunda edição da revista Leveza, que está disponível gratuitamente agora lá no site, em recursos gratuitos, podem ir lá olhar. Essa edição aí, primeira ou segunda, eu trouxe para vocês o desmembramento da oração do Pai Nosso. E quando eu faço essa oração pensando em determinadas perguntas, Pai Nosso que estais no céu, e aí, antes de ir para a próxima frase, eu penso, por que Pai Nosso que estais no céu? Como Deus é bom, Ele é realmente meu Pai, que me ama incondicionalmente, olha o que Ele fez por mim. E aí eu penso sobre várias coisas e sinto aquela gratidão mesmo, verdadeira. Aí vou para a segunda parte, e cada parte eu vou pensando, então, profundamente, né, me fazendo perguntas. E essa oração do Pai Nosso, ela é, como vocês sabem, né, ela é maravilhosa. Então, é uma ótima forma da gente começar o dia, uma ótima âncora para esse nosso despertar. E a outra oraçãozinha rápida que eu gosto de fazer logo ao acordar é inspirada num podcast que, se eu não me engano, inspirada no que uma moça falou no podcast, né? Se eu não me engano, é um podcast que se chama... que se chama como? Gente, eu não vou me lembrar agora, mas eu vou achar depois para vocês. É um podcast americano, é uma moça muito legal, ela tem livros publicados, e aí ela fala sobre essa oração que ela faz todos os dias de manhã, que é: Deus, eu te entrego tudo e todos. Pronto. Chama Restoration Home, tá? Restoration Home. Acho. Quase certeza, tá? Se não for isso, depois eu conto pra vocês. E aí, gente, então, esse autodespertar, uma âncora preciosa e valiosa é essa oração. Pela manhã, então, eu tenho 2 âncoras, na verdade. A primeira âncora é o meu tempo de quietude, que acontece um pouquinho depois ali do despertar, né? Depois dos meus exercícios. E depois é a nossa oração em família, que também é muito simples, de certa forma, mas muito profunda, por outro lado. Eu tenho uma amiga, Amanda, eu sempre falo da Amanda nos podcasts, porque ela é muito inspiradora mesmo, é uma das minhas amigas inspiradoras aí, que eu tenho muitas, graças a Deus. E a Amanda, ela me diz que
Ela me disse uma vez, ela deu uma aula pra gente, e ela nos disse que na casa dela, pela manhã, eles fazem uma oração com determinados pedidos, e à noite, né, ao anoitecer, eles fazem as orações com os agradecimentos. Pelo menos foi isso que ficou pra mim, não sei se é exatamente assim, mas foi isso que ficou pra mim dessa conversa. E aí, a gente então pela manhã, a gente faz a nossa oração agradecendo pelo dia que se inicia, né, pela manhã que se inicia, na verdade. E aí a gente faz algum pedido para esse dia. Um pedido ou para nossa família, ou para alguém que precise desse pedido. E depois, ao entardecer, que vai ser a âncora aqui no anoitecer, né? Que eu já vou pular para ela. A gente faz esses agradecimentos por coisas que a gente viveu naquele dia, certo? Bom, no meio do dia, que seria na hora do almoço, eu coloquei como âncora esse almoço em família, essa comunhão à mesa. Então, aqui em casa, quase sempre a gente consegue fazer esse almoço em família, quase todos os dias, nem todos, mas é algo bem frequente. Então, a gente tem esse tempo para sentar à mesa, conversar, para ter um momento tranquilo ali, desfrutando daquela refeição. De preferência algo feito em casa, né? Mas não necessariamente também. Não é porque a comida não é caseira que a gente vai pular esse momento de comunhão à mesa, certo, gente? Mas é algo a mais, né? Saber que a gente que preparou, enfim. Bom, pela tarde, então, qual seria essa âncora? E essa âncora da tarde, gente, ela é muito preciosa pra mim. A princípio, talvez ela nem pareça tanto assim, mas é uma âncora que cultiva o lado espiritual, mas no fundo ela cai naquela categoria ali que eu falei pra vocês, de você ter esse tempo, né, um tempo dedicado a um relacionamento, a ser presente, a estar ali junto de verdade. E aí, nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Não é uma âncora que eu consigo colocar em prática todos os dias, mas quando a gente consegue é muito gostoso, que é tomar um café depois do almoço, junto com meu marido. E aí a nossa filha, ela fica ali por perto, ou desenhando, ou brincando de alguma coisinha calma, ou vendo um livrinho. E eu e o meu marido, a gente faz uma leitura em voz alta. Então ele lê alguns parágrafos ou um capítulo de um livro para mim. E a gente tem esse tempo de conexão muito gostoso dessa leitura em voz alta dele para mim, a nossa filha ali perto, é muito gostoso. E depois, então, a âncora do anoitecer, eu já comentei com vocês qual é aqui pra gente, que é essa oração. E faz parte também dessa âncora, né, complementa essa âncora algumas outras atitudes que eu tomo para receber a noite, que é fechar a cortina, acender a abajur, acender alguma vela ou perfumada, ou uma vela que a gente vai usar na nossa oração. E então trazer aquela atmosfera bem gostosa para esse entardecer, para esse anoitecer. E depois dessa nossa oração em família, tem as orações que a gente faz com a nossa filha quando ela vai dormir, que é antes da gente, né? Então, por isso que eu encaixei essas orações dela, que a gente faz com ela, no anoitecer. E depois, antes de dormir, que seria a última grande âncora do dia, eu volto aí para a oração. Se de manhã eu não escrevi, porque eu gosto muito de escrever as minhas orações, lá no Planner de Cultura Materna tem um espaço do pequeno diário que eu uso para escrever as minhas orações. Se eu não escrevi de manhã, ou se eu sinto que tenho algo a mais para escrever, eu gosto muito à noite, antes de dormir, de escrever essa minha oração. E se eu não for escrever, eu gosto muito de ler o que eu escrevi pela manhã. E, gente, eu acho que eu já falei sobre isso com vocês, como é impressionante que às vezes eu tô com alguma ansiedade, às vezes eu tô com alguma sensação ruim ali dentro de mim, e depois eu percebo, né, e eu escrevo sobre isso na minha oração da manhã, e aí antes de dormir eu percebo como, às vezes, sem nem notar, eu tive esse presente de
acalmar a minha ansiedade, enfim, é muito legal se vocês conseguirem escrever também essas orações de vocês e depois relerem. É muito precioso a gente perceber esse cuidado que realmente a gente recebe. E, bom, então essas são as minhas âncoras. Vocês vão pensar, gente, para vocês, o que são essas âncoras, tá? E vocês vão, de novo, como eu falei no programa passado, vocês vão pensar sobre isso com calma, vocês vão pensar sobre isso refletindo, sem pressa, já o preparo, né, para esse 2025 cheio de intencionalidade, o preparo já deve ser feito com intencionalidade, com presença, pensando no propósito de vocês. Então, façam no ritmo de vocês e façam depois, inclusive, de pensar nesse ritmo que flui para os dias de vocês. Gente, é bastante coisa que a gente agora vai colocando uma sobre a outra, os passos que a gente vai dando um após o outro. Eu tô, como eu disse para vocês semana passada, eu tô à disposição para a gente conversar por e-mail. É uma forma muito intencional da gente ter essa conversa. Escrevam no momento que vocês estejam tranquilas. Eu também vou responder no momento que eu esteja tranquila. A gente não precisa, né, uma expressão que eu acho que ando falando aí, a gente não precisa de sangria desatada, tá? Tá tudo fluindo de forma desacelerada, certo? Então, vamos fazendo as nossas coisas com intencionalidade, porém sem pressa, sem afobação. E, gente, o que mais eu ia falar para vocês? Deixa eu pensar. A gente vai ter a nossa playlist agora no final do programa. A gente vai ter também a programação dessa... A gente já teve, na verdade, a programação dessa segunda semana. Está disponível na newsletter para quem assina. Quem não assina ainda é só se inscrever de forma gratuita. Tem também um post no Instagram com a programação, tá bom? E é isso, gente. A gente vai se ver semana que vem em mais uma etapa dessa nossa jornada. Um beijo para vocês e até semana que vem.